Então hoje a gente vai falar da Base Nacional Comum Curricular para o primeiro segmento. Então vocês são bolsistas da residência pedagógica, né, da CAPES, e o programa da residência, né, o programa pede que a gente, enquanto coordenador do programa, a gente traga discussões, apresente para vocês a nova Base Nacional Comum Curricular. O objetivo dessa apresentação é trazer a Base Nacional Comum Curricular do primeiro segmento, para que vocês possam, né, ter ideias, embora vocês não irão trabalhar no primeiro segmento, mas que vocês tenham algumas ideias do que a base está propondo para o primeiro segmento do ensino fundamental, que consiste no primeiro, segundo, terceiro, quarto e quinto anos. Certo? Então, a BNCC, ela hoje coloca aquelas unidades que nós colocamos, as chamadas unidades temáticas. Essas unidades temáticas que estão propostas na BNCC, elas mudam muito pouco em relação às unidades temáticas dos parâmetros curriculares nacionais, que eram exatamente as normas, né, que estruturavam o ensino, tanto do fundamental como do médio, antes da BNCC. Então eu quero colocar, existem 5 unidades temáticas que estão ali. Então, números. Nos parâmetros curriculares nacionais, aquela unidade temática, esse nome números, dos parâmetros para a BNCC não mudou, se manteve essa unidade temática números. A unidade temática álgebra, certo? Na Base Nacional Comum Curricular é nova, principalmente no primeiro segmento, quer dizer, tanto no primeiro segmento como no segundo segmento. Não havia essa unidade nos parâmetros, não havia unidade temática álgebra. Não havia. Então é novo. O que é novo na Base Nacional Comum Curricular? Essa unidade temática álgebra, o nome é álgebra. Geometria. Alzira, nos parâmetros curriculares nacionais, havia a unidade temática geometria? Não havia a palavra geometria, havia uma unidade que eles chamavam espaço e forma. Então, quando você olhava na unidade temática espaço e forma, aquilo que a gente chama objetos de conhecimento, que são subunidades, tratavam o conceito de geometria. Então, triângulos, paralelas, enfim, ângulos, que é isso que a gente conhece como geometria, estava dentro da unidade, nos parâmetros, chamado espaço e forma. Então, saiu esse termo espaço e forma e entrou a palavra geometria, que é a palavra tradicional, clássica, de todos esses conceitos matemáticos que envolvem representações geométricas. Grandezas e medidas se manteve. Lá nos parâmetros tinha grandeza e medida, era unidade temática? Era. Aqui também é. Depois a gente vai falar do que se trata isso. E uma outra unidade que aparece ali é a probabilidade estatística. A probabilidade estatística, com um nome novo, nos parâmetros, era chamado tratamento de informação. Então, aquilo que lá era tratamento de informação, hoje se chama probabilidade estatística. Mas há uma pequena diferença, porque tratamento de informação havia aí, nos parâmetros curriculares, a ideia de você apresentar para as crianças do ensino fundamental, do primeiro e segundo segmento, tá, relações, por exemplo, gráficas, tabelas,
como é que eles podiam fazer projetos de coleta de dados e a partir das coletas de dados fazer representações das informações em gráficos. A palavra probabilidade no ensino fundamental ela não era usada e o conceito de probabilidade é muito pouco trabalhado. Então, a questão estava muito atrelada a exatamente tratar informações através de gráficos, através dessas leituras gráficas. Pode ir. Bom, exatamente na BNCC, saiu um texto da BNCC, o ensino fundamental, aí ele fala do ensino fundamental, tanto do primeiro como do segundo segmento, deve ter compromisso com o desenvolvimento do letramento matemático. Então veja o termo da base. O que é letramento matemático? É você ler, certo? Fazer leituras matemáticas no contexto diário da sua vida. Então, no momento que você está diante de uma situação, se existe ali aquela situação com alguma relação matemática, você saber interpretar matematicamente aquela situação. Então, hoje, né, muitas situações que a gente vive no dia a dia têm relacionamento com algum conceito matemático. Então, você perceber, né, você vai fazer uma compra, muitas vezes existem caminhos que você deve seguir. Qual é o melhor caminho que eu devo seguir para que eu possa fazer essa compra no sentido econômico teu, né, um lucro econômico, quando ele te dá a possibilidade de escolha? Qual é a melhor escolha que eu devo fazer? Você tem ideia, quando ele fala de percentual, o que é um juro, enfim, quando você faz uma leitura de cartão de crédito, qual é a melhor situação para eu pagar esse cartão de crédito? Será que eu devo pagar um valor muito pequeno, levar o meu débito para frente? Então, enfim, são pensamentos matemáticos que a gente ali chama de letramento, que a base nacional chama de letramento. Então, definido como competências, habilidades de raciocinar, você tem que raciocinar, você tem que representar, comunicar, argumentar matematicamente, ter argumentos, olha, isso não está correto, eu preciso, enfim, de modo a favorecer o estabelecimento de conjecturas. Conjecturas é aquilo que você coloca, muitas vezes sem comprovação, né? Você expõe uma opinião sua, às vezes ela não tem uma prova científica, mas você está fazendo conjecturas. Eu acho que isso é melhor do que aquilo, então isso é uma conjectura, achar. E a resolução de problemas tem uma variedade de contextos. Os processos de resolução de problemas, de investigação, de desenvolvimentos, de projetos e da modelagem podem ser citados como forma privilegiada da atividade matemática, motivo pelo qual são, ao mesmo tempo, objeto de estratégia para a aprendizagem ao longo de todo o ensino fundamental. Acho interessante esse texto da BNCC, que ele fala investigação, desenvolvimento de projetos da modelagem. Então, nós estamos na residência. Alzir, o que é isso quando eu faço uma atividade que eu chamo de, por exemplo, projeto e modelagem, certo? Então, a modelagem, quando você cria uma situação real, né, e faz com que o aluno busque informações, né, ou tente resolver um problema real, né, que você criou. Então, dentro daquele problema, existe um caminhar, um modelo para se resolver aquele problema. E aquele modelo, né, que você criou para resolver um determinado problema, aquele modelo ele vai se tornar público para que outras pessoas
possam resolver problemas, se não idênticos, mas parecidos, né, já que ele tem conhecimento de uma determinada situação que foi criada. Eu vou dar um exemplo, eu até comentei esse exemplo, uma modelagem lá que se construiu, médica, da relação entre a altura, né, de uma pessoa e a sua massa, ou o seu peso, a sua massa corpórea e o seu peso. Então, através de estudos, né, se relacionou alturas com intervalo de tempo de peso, para que você possa ter uma vida mais saudável. Então, isso é um modelo que hoje as pessoas usam. Qual é a tua altura? A minha altura é tanto. Então, você tem que estar numa faixa de peso que vai tantos quilogramas até tantos quilogramas. Então, é uma modelagem. Os projetos, né, é você construir, né, aí seria, quando você fala de projeto, você fala de projeto muito mais amplo. A modelagem pode ser através de um projeto. Existe um projeto para você desenvolver essa atividade. Então, ele usa essa palavra de projeto, mas o projeto é um projeto de construção. Você pode estar construindo, por exemplo, você vai na sua escola e você constrói um projeto de determinar, por exemplo, a área de todos aquele espaço que envolve ali o espaço externo. Então como o projeto, para ter um projeto, você tem que elaborar exatamente o que fazer, você tem toda uma programação ali em cima de uma situação que você está construindo, que você quer que os alunos construam. Aí eu acho que ele fala isso, a modelagem matemática implica um conjunto de saberes que relaciona a aprendizagem dos alunos com fatos reais, onde posso levantar problemas, identificados por eles e buscarem soluções que satisfaçam as condições iniciais que foram problematizadas. O que caracteriza uma modelagem é o fato de o problema vir de uma situação real e que depois de formular e resolver um modelo que soluciona o problema, este modelo pode ser aplicado como suporte para outras aplicações. Eu botei um exemplo, que é um exemplo de carregar uma mochila escolar, por exemplo. A mochila, há uma relação do peso da mochila com o peso da pessoa, ou a idade da pessoa, ou a altura da pessoa. Então é evidente que você vai buscar informações para que melhore o seu trabalho em outras áreas. É uma coisa interdisciplinar. Você vai ver na medicina, você vai, através da internet, você vai buscar informações para você criar exatamente essa relação entre o peso da mochila e a altura de uma pessoa, por exemplo, de uma criança. Algumas competências, aí na base nacional, eu estou no primeiro segmento, reconhecer que a matemática é uma ciência humana. Então é importante que a gente tenha essa consciência que a matemática é uma ciência que está na nossa vida social. Você sai na rua, você pensa matematicamente. Às vezes você vai comprar alguma coisa, é questão monetária, é uma operação aritmética que você faz, que você tem que dar um valor e tem que receber outro, enfim. Coisas que eu coloquei, por exemplo, você está na rua, embora a gente não perceba, você vai atravessar a rua, você olha um automóvel vindo numa determinada velocidade, então você é capaz de mentalmente raciocinar pela distância do carro, se você atravessa a rua ou não atravessa, pela observação da velocidade, se você atravessa ou não atravessa, isso tudo são relações matemáticas que você está se envolvendo naquele momento para atravessar, por exemplo, uma rua.
Então é uma ciência humana, recorrer ao conhecimento matemático para compreender e atuar no mundo. Você tem que compreender coisas que estão à sua volta, enfim, utilizar ferramentas, tecnologias para modelar e resolver problemas cotidianos. Então, se está dentro do problema cotidiano, vamos usar novas tecnologias, enfrentar situações, problemas e múltiplos contextos de forma interdisciplinar. Muitas vezes, a gente usa a matemática puramente matemática, vamos dizer assim, mas quando você observa, numa determinada situação no mapa, por exemplo, que ele te dá uma escala e você está num ponto, tem no outro, será que você é capaz, por exemplo, de saber qual é a distância no visual? Pensando que esse material do mapa hoje, você tem muita facilidade com novas tecnologias, mas, por exemplo, numa situação no mapa, será que você é capaz, se você sabe a escala e tem um mapa que é feito, você é capaz de saber a distância? Então, trazer contextos interdisciplinares para que você possa mostrar ter a ideia da matemática de algumas situações. E aí eu vou colocando, vou falar isso de uma forma rápida, trazendo assim coisas novas. Por exemplo, números, quando você entra no primeiro ano, uma coisa que me chamou a atenção é a introdução da reta numérica, quando você começa no primeiro ano a trabalhar com as crianças. Então, na BNCC, no primeiro ano, você trabalha de 1 a 100. Então, ele saber fazer leituras, ele saber escrever o numeral, e ele pede para que já introduza a reta numérica evidente de 1 até 100 para as crianças. Por que isso? Porque hoje, a partir de 1900, houve a introdução de um conceito, até 1900 não existia, onde há uma relação entre qualquer ponto da reta com o número. Então, todo número que você queira, aí não é só número natural, número inteiro, número racional, racional inteiro, racional não inteiro, irracional, todo número, até o irracional, ele tem a posição de um ponto na reta. Alzir, o número π, que é um número que tem infinitas decimais, não pode ser escrito na forma de fração, ele tem um ponto certinho na reta. Todo ponto da reta corresponde a um número. Todo número, essa correspondência bionífica, de ponto e número. Então, esse foi um desenvolvimento novo de 1900, onde os matemáticos colocaram isso, para que a gente possa atrelar, por exemplo, os números reais a uma reta, onde a gente possa desenvolver geometricamente figuras, representações estatísticas, onde haja relação na forma de desenho, onde os números podem ser estabelecidos naqueles desenhos de retas. Então, há um chamamento aí para começar a mostrar. É evidente que no primeiro ano você só vai pedir para ele representar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ele só sabe isso. Certo? Mas é interessante que ele já observe que essa representação na reta pode ser feita. Para que lá na frente, quando você falar isso num outro nível, ele já tem essa percepção. Você começa a construir isso desde o primeiro ano. Aí é muito importante, também ele chama atenção na questão, você já fala do ábaco, já fala de ordem, o que é a unidade de dezena, para evitar esses erros, que ele cita, por exemplo, 700, aí ele bota 702, ou melhor, 72, ele escreve 70, ele sabe escrever 70, ele bota 72. E aí
é muito importante, chama atenção da questão de entendimento. O que é unidade, o que é dezena? A unidade de dezena, porque ele vai até 100, seria o primeiro centeno é 1, mas uma unidade de dezena. Aí tem outro exemplo ali, 150, aí já passou do primeiro ano, 100, 150. Tem alguma dificuldade. Bom, isso. Aqui um exemplo que eu tirei, acho que foi da nova escola, mas aí ele já está ultrapassando aos 100. Mas veja que na reta numérica, que também chama atenção, se ele tem a reta numérica lá, 100, 200, 300, aí você começa a observar na criança se ela tem uma ideia de pontos. Então você tem, antes, porque você tem 100, tem 200, se você perguntar 180 ou 190, será que ela tem a ideia de colocar o 190 mais próximo de 200? Se ela tem um intervalo 150 a metade, enfim, então as ideias da reta vai ajudar nesse entendimento entre 100 e 200. 190 está mais próximo de 200, 110 está mais próximo de 100, enfim. Vai se desenvolvendo competências, habilidades, principalmente a habilidade dele conseguir ver isso na reta. Habilidade de fazer leitura gráfica, embora a leitura gráfica ali está muito extenso, então você faz um gráfico só com números. Então, tipo, qual é a idade? Né? As crianças normalmente no primeiro ano são 6, 7, 8 anos. Então, o João tem 7 anos, fulano tem 8 anos. Então, você fazer gráficos onde existe lá o desenho da reta, que é um sistema cartesiano ortogonal, tu não precisa falar isso, mas ele começa a fazer pequenas leituras, né, para que lá na frente ele tenha essa visão de leituras gráficas, dentro de estatística, dentro de probabilidade, etc. Uma coisa que chama atenção muito, isso aí é uma novidade, é a álgebra no primeiro ano. Bom, como é que eu vou ensinar a álgebra no primeiro ano se a criança não entende o que é x, que y, não tem nada a ver com incógnita? Ele, por exemplo, quando há um espaço vazio ali, tá, a ideia da álgebra é exatamente a ideia de substituir alguma coisa que você não está vendo. Então o x, essa questão de entrar com XY, isso é de René Descartes, de 1600 e pouco. Então ele é que criou essa questão de vamos colocar o X e o Y como incógnita. O A, B, C eram valores numéricos, então as coisas expressivas X, Y, Z. Então o que ocorre? Quando você coloca ali 2, 4, 6 e deixa um buraco, não apareceu o X naquele espaço vazio. Não apareceu, há um vazio ali. Que valor é aquele que entra naquele espaço? Então ninguém botou um X para ele completar. Então isso aí que eu estou colocando está na BNCC, não é um exemplo que eu criei. Ele pede para você fazer investigação, o exemplo não. Ele só coloca investigação de regularidade ou padrões de sequência. Então, quando você cria um padrão de sequência, que é uma regularidade, ou quando você cria uma sequência, melhor, que é uma regularidade, você é capaz de descobrir que aquele primeiro espaço é o 8, porque a criança, se ela for capaz de perceber do 2 pulou para o 4, inventou 2, 2 mais 2, do 4 pulou para o 6, e do 6 pula para o quanto? Certo? Aí, veja, daquele branco pulou para o 10,
do 10 pula para quando? Aquele que está em branco pula para 14. Então, probleminhas desse tipo faz com que ele perceba uma padronização na sequência e ele seja capaz de botar alguma coisa ali no lugar. Coisas assim interessantes. Quando você, no segundo segmento, está resolvendo a equação, você diz assim, ó, 2x mais 4, 2x igual a 4. Aí você pede para resolver a equação. Poxa, será que se aquela criança percebesse que o 2 vezes o 2 dá 4, vamos botar dá 6, 2 vezes 3 dá 6, será que ele precisaria fazer x igual a 6 dividido por 2? Então, você às vezes a criança bota 2x igual a 6, ela segue uma receita matemática, ela não precisava ciência, não precisava fazer. Aí você vai ver se assusta que ele botou x igual a 3. Por que te falou isso? No sentido de alguém te deu essa resposta? Não, professor, ninguém me deu a resposta. Pô, se 2 vezes alguma coisa dá 6, se alguma coisa é 3. Acabou. Então, essas ideias que a gente está colocando aqui são ideias que vai melhorar lá na frente no raciocínio mental. 2x igual a 6, porque para que escrever x igual a 6 sobre 2? Se você está vendo o número ali, não pode botar. Então é lógico que ali eu tenho uma progressão aritmética, lá na frente você vai dizer assim, n igual a 1, mas n menos 1 vezes r, aí é uma álgebra que entra ali, uma lei de formação. Mas evidente que isso é no ensino médio. Nesse momento você está desenvolvendo um assunto no primeiro ano. A geometria no primeiro ano, ele pede, e isso aí é ele que coloca aproximar as crianças as figuras geométricas planas espaciais de forma concreta. Poxa, então o que ele está pedindo no primeiro ano? Gente, apresente para as crianças figuras geométricas. O que é um triângulo? O que é um quadrado? O que é um retângulo? Figuras básicas. O losango. Às vezes, você não precisa, você não vai definir a propriedade da figura, mas você pode dizer, isso aqui é um losango. Veja, aí você tem uma figura ali mais complicada, que não é isso aí eu tirei da internet, não é o ideal, mas eu tinha que mostrar alguma coisa, eu olhei lá, aquilo é um geoplano, você faz um geoplano, que é uma tábua com vários preguinhos, você faz isso com preguinhos, e ali com elástico, com barbante. Então, ele pede para que você mostre para as crianças figuras geométricas e dê nomes. Então, parar com essa história de dizer assim, eu não vou falar triângulo porque triângulo é matemática. Porra, triângulo não é matemática, cara. Triângulo do carro, está lá o triângulo do carro. Quantas vezes você vê falar na rua no triângulo, no quadrado, no seu. Então, não há nenhum problema você trazer o nome daquela figura. Não vou falar porque tadinha da criança. É cruel você falar, dizer isso aqui é um grande seja geometria. Não, é um material completo. Você pode fazer. O balão, a forma do balão, é um losango. Você traz de maneira que você quiser. Não que você vai obrigar ele a decorar aquilo, mas essas coisas vão ficando. E aí, o uso do Tangram é muito interessante para que eles possam estar fazendo figurinhas onde ali existe ali. Veja isso aqui, isso aqui é um triângulo, isso aqui é um retângulo. Aqui, às vezes é difícil falar círculo e circunferência. Complicado. O círculo ele é fechado, né? DVD, a circunferência é a linha. Mas, enfim, dentro de um pouco de jeito, você vai dizendo os nomes e tal.
ali o Tangram formando com aquelas 7 figuras, 7 imagens geométricas, você formar desenho. Ele também coloca da importância de trazer as figuras geométricas espaciais, a bola. Às vezes o aluno fala assim, professor, isso aqui é uma bola. Mas ele pegou, não sei se aconteceu no ano passado, ele, lá no laboratório tem o sólido geométrico. Aí ele pegou o sólido geométrico, aí ele foi falar e disse, aqui é a bola. Eu falei, pô, cara, não é bola. A bola é aquilo que se chuta. Isso aí é uma esfera. O nome da bola é que o jogador joga. Então, a bola, ela é uma coisa de borracha, que tem o formato de uma esfera. Mas o nome é esfera. Enfim, e aí você traz uma lata é um cilindro, né, sei lá, um chapéu de palhaço, um cone, para que ela atrele alguns nomes. Então, já no primeiro ano, dizendo isso está lá. Grandezas e medidas, já trazer, aí já, Alzir, como é que eu vou falar de método, de massa? Não, ele começa a fazer relações mais alto, mais baixo, mais comprido, mais curto, mas dentro dessa brincadeira, quem é mais alto, quem é mais baixo, algum raciocínio lógico, né, de medida começa a aparecer. Esse é mais alto, é mais baixo. Aqui cabe mais ou cabe menos, é volume. Mas você vai, com a criança do primeiro ano, trazendo dentro de grandezas e medidas essas ideias que estão atreladas à unidade de medida. Né? Probabilidade estatística, por exemplo. Pô, como é que eu vou ensinar probabilidade estatística no primeiro ano? Então ele bota quais são os objetos de conhecimento, noção do acaso. Eu achei muito interessante na aula de vocês, quando vocês colocaram a questão do acaso. Né? Então, por exemplo, eu mostrei lá, eu pego uma caneta, né, jogo uma caneta no chão. Eu te pergunto, vocês acham que essa caneta vai cair em pé ou vai cair deitado? Quer dizer, será que acontece? Será que acontece com certeza? Então, dentro do evento, né, você é capaz de observar aquilo ali e dizer, poxa, olha, se eu jogar essa caneta, ela não vai cair em pé. Você joga no chão, mas não vai cair em pé mesmo. Não vai ficar em pé, ela pode cair em pé, mas digo, no final ela fica deitada nesse sentido. Então, mostrar algumas questões, né, para ela perceber se é impossível de acontecer. E aí também trabalhar já com algumas ideias de gráficos, trazer quantos alunos, então faz um projeto, vamos saber qual é a idade de cada aluno, depois você mesmo faz o gráfico com elas. Né? Então são coisas já de ideias da probabilidade estatística para a criança. Uma coisa que eu acho muito legal também, aí já no segundo ano, pô, ele chama atenção na tabuada. Eu me lembro que ontem a Daniele falou assim, as frações são difíceis para as crianças. Eu concordo, mas a tabuada também. Porque a tabuada é um assunto que desde o primeiro ano é colocado para as crianças e muitas vezes essa tabuada vai sendo levada até o ensino médio. Muitas vezes com muita dificuldade. Certo? E evidente que quando você faz uma multiplicação, quando você faz uma divisão sem a máquina calcular, necessariamente você tem que ter conhecimento da tabuada, senão isso vai dificultar muito o seu algoritmo.
Então ele pede no segundo ano que faça a criança entender a tabuada. Pô, que a tabuada, por exemplo, ali 2 mais 2 mais 2, na realidade seria 5 de 2. Ali na hora de colocar, fiz rápido. Então você tem quantas parcelas de 2? 1, 2, 3, 4, 5. Então você tem que botar 5, o vezes é a preposição de 5 de 2, 5 parcelas de 2. Então quando ela lê 5 de 2, ela lê 2 mais 2 mais 2 mais 2 mais 2. Então entender que a tabuada é uma adição de parcelas iguais. Enfim, essa ideia vai fazer com que você, se você tiver dificuldade em alguma tabuada, você pelo menos construa. A questão do dobro, da metade, do triplo, isso já no segundo ano, tabuada de 2 e de 3. Então veja que ele já pede para trabalhar com tabuada de 2 e 3, no segundo ano. Aí eu coloquei uma que ele também fala, que é usar a calculadora já no segundo ano, mas como metodologia, como um aparato para ensinar. Pô, ele fala, não use a calculadora para fazer tabuada. Pô, ele tem que entender a tabuada, ele só vai usar a calculadora o dia que ele tiver ideia da tabuada, essa coisa está mais próxima dele, porque se ele for usar a máquina de calcular sempre, ele vai deixar de aprender, por exemplo, a tabuada, particularmente a tabuada. Então, mas como é que eu vou usar? Poxa, ele usa, faz uma tabuada e depois ele usa a máquina para verificar se está certo ou está errado. Ele estava fazendo isso, mas não usar a máquina para fazer a tabuada. Nesse sentido, quanto é 2 vezes 4? Ele bota, então essa coisa não vai. A tabuada, a memorização, ela vem da praticidade. Pô, se você não praticar, não usar diariamente a tabuada, você não vai memorizar. Então não é parar com essa história, olha, meu filho, você vai para casa, amanhã você vem com a tabuada de 3 na cabeça. É você usar atividades, fazer atividades, muitas atividades que ele possa estar usando a tabuada. Linhas, etc. Isso é muito frequente. Isso vai fazer com que a tabuada seja memorizada. Quer dizer, numa leitura atual, porque antigamente era a base do chicote mesmo. Você vai aprender e vai até aprendia, mas muito trauma, muita chateação. Ali uma questão que eu tirei da internet, que ela fala de metade, usa dinheiro e tal. Aí você usa a sua forma de falar de metade, e está numa questão do segundo ano. A álgebra, uma coisa assim, é a mesma do primeiro ano, a álgebra do segundo ano é a mesma coisa. Trazer sequência, fazer com que ele preencha espaços vazios, dentro de alguma coisa que ele consiga ver que ali existe um padrão que ele possa saber que número é esse que entra aqui numa lei de formação, por exemplo. A geometria, aí já pede, vamos reconhecer o cubo, a pirâmide, o cone, o cilindro, a esfera. Então ele olhar para uma lata, isso é um cilindro, olhar para uma figura, sei lá, qualquer, artística, que é um cone, olhar para uma bola e dizer que aquilo é uma esfera, quer dizer, aquela bola representa uma figura geométrica chamada esfera. Aí, uma coisa que eu acho interessante, ele fala de plantas. Porra, trazer uma criança, uma visualização de plantas no sentido geométrico. Então, você olhar de cima um cubo, quando você olha de cima ortogonalmente, o que você vê no caso do cubo? Você vê um quadrado. Se você olhar uma caixa de sapato vista de cima, você vai ver um retângulo. Certo? Então ele coloca ali, botei um exemplo, para ele pensar assim,
E ele fala de plantas, ele coloca na BNCC, fazer com que ele tenha uma visão, por exemplo, de plantas domésticas, para que ele veja ali, ali tem um retângulo, etc. Coisas assim, do contexto dele, mas que ele tem ideia da geometria de dentro. Grandeza e medida. Foi uma coisa que me chamou a atenção, que eu fiquei pensando, pô, ele coloca algumas ideias que você tem que passar, do método, do centímetro, do milímetro, litro, mililitro, e aí ele bota assim mesmo, centímetro cúbico, porque aquilo ali, centímetro cúbico. Bom, eu fiquei pensando, no segundo ano, o que você vai dizer para o garoto o que é um centímetro cúbico? O que é isso, um centímetro cúbico? Então, na realidade, o centímetro cúbico é uma caixinha pequenininha, uma caixinha que eu falo, uma caixinha cúbica, igual um cubo, cujas arestas, todas as arestas valem 1 centímetro. Então, se você tiver uma caixa, certo? 1 centímetro, 1 centímetro é o que? 1 centímetro, uma caixa na forma de cubo, aquele é 1 centímetro cúbico. 1 centímetro cúbico cabe 1 mililitro, quer dizer, a milésima parte do litro é 1 centímetro cúbico. Então isso é muito usual na medicina, é muito usual na área médica, com remédio. Então, por exemplo, 1 litro é 1 decímetro cúbico, uma relação de grandeza, de volume com unidade métrica e litro. Então, uma caixa de 1 decímetro cúbico. O que é 1 decímetro cúbico? Uma caixa que tem 10 centímetros, 10 centímetros, 10 centímetros, um cubo que tem 10 centímetros de aresta, cabe 1 litro. 1 litro vale uma caixa, 1 decímetro é 10 centímetros. 10, 10 e 10. E 1 centímetro cúbico é uma caixa pequenininha de 1 centímetro por centímetro que cabe 1 ml. O que é 1 ml? Sei lá, uma gota, 2 litros. Então ele bota isso no BNCC. Uma professora das crianças tem que estudar isso, pô. Ela não vai saber o que é 1 centímetro cúbico. Medidas de tempo, etc, etc. Probabilidade estatística no segundo ano. O que é um experimento aleatório? Certo? Bom, o que ele falou, eu vou jogar um dado para o alto. Vai cair cara ou vai cair coroa? Pode cair cara, pode cair coroa. É diferente de eu jogar uma caneta e ela vai ficar deitada. Caiu, vai ficar deitada. Quase, sei lá, pode até correr, mas quase 100% caiu, fica deitado. Então, coisas desse tipo, você ainda vai passando para a criança. Eu tenho um momento aí, por exemplo, estava falando, pô, você pega, será que uma criança do segundo ano, você pega um saco, como eu falei, você pega 10 bolas azuis e uma branca. Eu estava dando esse exemplo, 10 bolas azuis e uma branca. Aí você bota ali um bombom, diz, olha, você vai enfiar a mão, você vai me dizer qual é a bola que você vai tirar. Se você acertar, tu ganha o bombom, se você errar, tu vai ganhar. Aqui dentro tem 10 bolas azuis e uma branca. Enfia a mão, qual é a bola que você vai tirar? Ele vai falar branca. Porra, ele enfiou a mão, saiu branca. Não dá. Aleatório. Mas, poxa, se tem 10 bolas azuis e são uma branca, e ele está doido para comer um bombom, porra, se ele é um cara que tem o raciocínio matemático, ele vai dizer que é azul. Tirou branco, azarou, porra, ele azarou. Está entendendo?
Porque ele tem 1 entre 10, né? No meu caso, por exemplo, ele tem quantas bolas, aliás? Ele tem 10, ele tem 11, ele teria 11, né? Então ele tem 10 bolas e 11. Quer dizer, porra, se ele tivesse 10 bolas, e a outra, ele vai ter uma bola e 11. Quer dizer, porra, a probabilidade dele enfiar e tirar azul é muito maior. É lógico que essas ideias, ninguém está falando de probabilidade, você não vai falar de espaço amostral, que a probabilidade é exatamente o evento que está ali. Mas ele vai ter ideias probabilísticas que lá na frente você vai usar fórmulas. Então é muito interessante as ideias que estão colocando para você trabalhar no primeiro segmento. Aí pede para trabalhar com tabelas, fala de tabela de dupla entrada. O que é a tabela de dupla entrada? Uma coisa que me chamou a atenção. Então, se ele botou ali, trabalha com tabela de dupla entrada. São tabelas que você tem duas informações, particularmente ali, a altura e peso, uma situação e tal. Então, são termos técnicos que aparecem. Aí eu pulei, eu acabei o terceiro ano, eu não fiz, pulei para o 4º ano. Por exemplo, olha só o que ele coloca ali. Ele diz assim, problemas envolvendo diferentes significados da multiplicação e da divisão. Beleza. Problemas diferentes significados do termo de multiplicação e divisão. Adição de parcelas iguais. Ele manda mostrar a adição de parcelas iguais, que é tabuado. Veja que no 4º ano, ele manda, ele faz assim, configuração retangular. Fica pensando, só botou configuração retangular. Eu falei, pô, o que o cara está querendo dizer com isso? Aí eu pensando, uma coisa que às vezes eu falo na pedagogia, é mostrar a comutatividade. Só por quê? Ali, por exemplo, naquela configuração, ali você consegue ver a história da comutatividade. Você tem 4 linhas, 4 vezes 3, 4 linhas, onde cada linha tem 3 pontos, então 4 de 3, e 3 vezes 4. 3 vezes 4 você tem 3 colunas de 4. Na realidade, aquilo é a mesma coisa, porque o desenho está engessado, está fixo, você só mudou a forma de fazer a leitura. Então, aí você consegue mostrar que tanto faz ele fazer 4 vezes 3 ou 3 vezes 4, a quantidade de pontos é a mesma, você mostra a comutatividade. Mas o que eu achei interessante é ele botar um termo técnico e não dizer nada. Fale da configuração retangular. Eu falei, que isso? Mas ali eu estou dando um exemplo. E aí ele fala, pede para falar de proporcionalidade. Então, eu estou dando um exemplo. Eu botei essa medicação de cães, 1 quilo, um cãozinho por quilo com 2 gotas, isso aí para mim foi recente. Uma ideia que surgiu por conta exatamente do momento que eu estava vivendo ali. E aí, essa situação dessa, quantos quilos o bichinho pesa? Pesa tanto. Aí eu fui ler lá, botei as gotinhas. Mas para ver, que há uma relação de proporcionalidade. Uma coisa que me chamou interessante também, ele usa o termo repartição equitativa, repartição como medida. Eu falei, pô, é uma coisa nova para mim também. Eu tive que... E aí, eu não vou enganar, eu fui buscar na internet, porque eu não fugiu. O que é a repartição? Que ele pede equitativo, que é a repartição como medida? E aí, eu na busca que a gente... lógico, a gente tem que pesquisar. E na pesquisa veio lá, isso aí é a colocação da internet. De que tem uma divisão equitativa, ele dá um exemplo ali. Na hora eu não consegui ver mesmo. O Rui comprou um saco, distribuiu igualmente entre si e tal. Com quantos bombons ficou cada um? Então é uma equitativa igual. E a repartição com medida, ele muda a forma. Né? Ele dá um exemplo, a Sofia comprou 2 dozes de rosas para nós amigos, 3 ramos de 3 rosas. Quantos amigos deu ela
rosas. Quer dizer, então são problemas distintos onde a divisão está acontecendo. A gente dá nomes técnicos. Uma coisa interessante até eu achei no problema deles, na aula deles, havia uma questão dessa de contagem. Eles mostraram, na última aula de estágio orientado, estou fugindo da situação que eu vi lá, que ele fez exatamente... Por exemplo, do dado, se eu tivesse, por exemplo, 2 dados, aí se eu jogasse, caísse a face 1 em um e a face 2 no outro. Ah, tá, era produto de multiplicação, de probabilidade. Então mostrou por que você faz a multiplicação de probabilidade, que era exatamente o problema de contagem. Então aqui no 4º ano, veja que ele pede para que vocês trabalhem com problemas de contagem. Eu botei um exemplo de quantas formas diferentes podemos beber 3 tipos de refrigerante e 2 tipos de sanduíche. E ali, evidente, isso, gente, aí vamos voltar à questão do modelo matemático. Isso é um modelo matemático. Por quê? É um problema real. Você tem 3 refrigerantes e 2 sanduíches. De quantas formas diferentes você vai comer? Pô, a criança, não interessa, ela bota 3, ela pode pegar 3, ela é tão concreta que eu acho que ela arruma 3 sanduíches diferentes, bota 2 refrigerantes e ela vai fazendo exclusivo. Esse refrigerante e sanduíche, de uma forma, esse sanduíche para quê? Ou ela cria um modelo de objetos para ela aqui na refrigerante e no sanduíche. E aí elas vê RUS1, RUS2, etc. E ela pode criar uma outra situação e ela ser capaz de perceber que quando ela bota o R1 ele liga com o S1 e com o S2, o R2 liga com o S1, o S2, o R3, que na realidade ela está fazendo um produto, 3 vezes 2, que vai dar as 6 possibilidades. Então ela cria um modelo, descobre o que está ocorrendo, e a partir desse pequeno modelo, ela faz qualquer problema de combinação, de exatamente relacionar 2 conjuntos, onde ela conta os elementos desse conjunto e multiplica com os elementos do outro conjunto. Você pode ter um conjunto com 30 elementos, o outro com 40, quando você relaciona eles, é um produto de 30 vezes 40. Você tendo um modelo pequenininho, você descobriu isso. Então ela traz isso. Dentro da álgebra, uma outra coisa que me chama a atenção, na álgebra do 4º ano, você pode dizer, pô, Zico, como é que eu vou ensinar álgebra no 4º ano? Gente, eles não querem que você ensine a história do X, do Y, do Z no 4º ano. Eles querem que você use, na realidade, propriedades aritméticas para entender a álgebra. É mais ou menos isso. Então ele bota assim, propriedades da igualdade. Mostrar que uma igualdade, necessariamente, o que está no primeiro membro tem uma cara, um formato representativo, visual, diferente do que está no segundo membro. Veja que ali eu tenho 2, o mais o 3, ali eu tenho 1 mais o 4. São símbolos diferentes, mas que, matematicamente, dentro da operação da adição, representa uma coisa igual. Por quê? Porque quando chegar na frente, ele vai ver uma equação daquela ali, ó. 4x mais 4 igual a 2x mais 6. Como é que pode ser igual se é na cabecinha de uma criança o que é igual, é 2 imagens perfeitamente iguais. E 4x mais 4 não tem uma imagem igual a 2x mais 6. Então a ideia da álgebra é fazer com que ele perceba que a igualdade existe por conta de propriedades que estão fazendo ser verdadeiro aquilo. A história de tirar um de um lado e tirar um do outro, que mantém a igualdade. Quando você resolver a equação, a história de passar de um lado para o outro é você, ao invés de subtrair mesmo o número da igualdade de um membro do outro. Então, fazer com que ele use com números
propriedades que ele lá na frente vai precisar usar na álgebra, mesmo, equações. Então é isso que a BNCC, por exemplo, no quarto ano, em álgebra, está pedindo para fazer. Não é? E aí, passa só um pouquinho. Ah, bom, aí tá. Aí vem as questões também que ele fala de simetria de reflexão, usa isso, mostra simetria de reflexão, que é uma questão de você pega uma figura aqui, quando você faz uma mudança dela, nesse sentido, do outro lado, como é que fica? Por exemplo, a borboleta ali, na realidade, a geometria, a simetria de reflexão, quando você tem esse, quando você faz isso, elas se casam. Então, você ser capaz de perceber na natureza, no caso da borboleta, se você pegasse as duas asas da borboleta e juntasse, exatamente havia um casamento daquelas duas representações, a geometria estaria exatamente superpondo. Então isso é interessante porque você tem algumas visões na geometria lá na frente. Não é só simetria, não é reflexão, é translação, é rotação, tem várias simetrias na matemática, mas ali ele pega de reflexão. Aí vem grandezas e medidas, uma coisa interessante é trabalhar com o geoplano. Uma coisa que eu acho legal para as crianças é ele perceber, por exemplo, aqui, isso aqui é um retângulo, né? Um retângulo. Veja, eu acho muito legal, por exemplo, você trazer de casa peças quadradas de cerâmica, de piso, e você fazer um mosaico. Então, por exemplo, ali você vai botar quadrados, tem que ser quadrados, então a cerâmica quadrada. E você bota 1, 2, 3, 4, 5 daqui. 1, 2, 3. Então você bota 15 cerâmicas. E é evidente que forma um retângulo e você diz para ele quantas cerâmicas tem aqui dentro. Então ele vai contar 1, 2, 3, 4, 5. Ou ele conta tudo, ou ele já sabe, ele pega 5 vezes 3, que dá 15. Então aqui dentro, aqui tem 15 cerâmicas. Então se aquela cerâmica for considerada unidade de área, e para ser unidade de área tem que ser um quadrado, e aquela cerâmica é um quadrado, ali tem 15 unidades de área. Qual é a unidade de área? Aquela cerâmica, que poderia ser uma cerâmica quadrada de centímetro pequeno, um quadrado grande. Se você, lógico que é difícil, mas se você trouxesse uma cerâmica de 1 metro por 1 metro, existe porcelanato, e você botasse ali 5 porcelanatos de 1 metro por 1 metro e coluna 3, você teria 15 porcelanatos, só que cada porcelanato tem 1 metro quadrado, no sentido que eu acho que eu falei, que o porcelanato é 1 metro por 1 metro, por exemplo. Então ali você tem 15 metros quadrados. Esses 15 metros quadrados correspondem a 15 porcelanatos de 1 metro por 1 metro. Então fazer ele entender que 1 metro quadrado é mais ou menos isso, é como se você tivesse cada quadrado de 1 metro por 1 metro encaixando naquela região. Aí você diz assim, pô, e o triângulo? Se você olhar o triângulo e você for contar ali a quantidade de quadrados, você vai ver que você teria 1, 2, 3, 4, você na realidade 2 vezes 2, 4, mas por conta dele estar cortado em diagonal, na realidade você vai ter a metade. Porque você não tem todos, você não teria ali, você tem 1, 2, se você contar 2 vezes 2, 4, se fosse um quadrado, seria 4. Só que no triângulo, ele diminuiu, porque cortou. Então ele vai ter 2 vezes 2, 4 sobre 2, que daria 2, como se fosse 2 quadrados inteiros, 2 pedaços inteiros, enfim. Mas fazer ele entender as fórmulas da geometria com desenho.
do triângulo, base vezes altura sobre 2, do retângulo, base vezes altura, do quadrado também é base vezes altura, L vezes L, enfim. Então é muito interessante essas ideias que ele pede para ser feito no quarto ano, por exemplo, com geometria. Pede para usar o termômetro, isso está na BNCC. Por quê? Porque o termômetro já começa a aparecer o negativo, lá na frente ele vai usar o negativo, para ele começar a ter ideia do negativo. Uma criança de 7 anos, 6 anos, entra o cara mora num lugar, num prédio que tem subsolo, -1, ele aperta o -1. Mãe, apertando -1. Ele, é o subsolo. Está lá na temperatura, a temperatura deu -2 graus, -5 graus. Então ele começa já a ter a concepção do negativo dentro do contexto. Então, traz o termômetro, vamos falar disso, etc. Medidas de tempo, usar calendário, isso aí também coloca. Probabilidade estatística, aí uma coisa que eu já falei, já traz para a gente o que é uma variável categórica, o que é uma variável numérica, ele usa esse termo, o que é uma variável numérica? Variável numérica, quando você está fazendo estatística, você tem quantidade numérica, número de filhos, número de bactérias. E a categórica, ele usa o termo categórica, não é numérico. Qual é o teu sexo? Masculino, feminino. Qual é a cor dos olhos dele? É castanho? Qual é? Ele é fumante? Não fumante? Não, ele é não fumante, etc. Então ele fala, ele usa o termo trabalhar com variáveis categóricas, trabalhar com variáveis numéricas. É uma coisa que está na BNCC, por exemplo, Unidade Estatística no quarto ano. Tá bom? Então, gente, a ideia... Você dá Paulo, não? Recolhe os Paulo.